Oi, Pamela! Fica aí que vai começar uma live super legal. Doutor Rogério, Fabiana, Isa, o pessoal lá de Lajeado. Que bom ter vocês aqui comigo. Doutor Rogério Mana, já estou aqui, já aceitei você, doutor Rogério. Oi, Fabi. Oi, meu parceiro, tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Ouço, eu não peguei o fone, mas eu acho que dá para ouvir bem, né? Ó, doutor Wagner Ursi, seja bem-vindo. Que coisa boa. Bem-vindo, Wagner. Tudo bem por aí? Vamos esperar o Giovanni, né, para participar conosco aqui da nossa live. É uma satisfação muito grande, né, Rogério? A gente hoje poder falar um pouquinho sobre o mini implante, o que essa pecinha pode facilitar tanto a vida do ortodontista, né? Sim, sim. Giovanni, parece que ele já solicitou? Aqui, já. Espera aí só um pouquinho, só um minutinho. Cadê o Giovanni? Deixa eu ver aqui, não veio para mim ainda aqui. Oi, Merin. Giovanni, mandei para você aí, ó. Tô aceitando você. Ó, Jackson também. Giovanni. Isso. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado, Rogério, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Para falar de um assunto tão legal que é a ortodontia, né? E mini implante, que tá em voga, não é? Tá na moda. Isso, e nada melhor que ter você conosco aqui, né? Você que prontamente aceitou o nosso convite, fico muito grata, muito agradecida aí através do professor Rogério, que também é um professor da nossa equipe lá da IAP, que veio sempre só contribuir conosco, né, Rogério? Isso aí. Isso, e professor Giovanni, que também ministrou aula aqui em Cuiabá, né, professor? Sim, durante um bom tempo nós tivemos aula aí em Cuiabá com uma equipe nossa lá de Londrina, né? O coordenador era o Dr. Wagner Ursi. Foi aonde a gente teve um bom tempo aí em Cuiabá, teve o prazer de estar aí com todos de Cuiabá. Sempre fomos muito bem recebidos aí. Então você já conhece o calor de Cuiabá, né? Viu, Giovanni? O Wagner entrou aí, tá ouvindo a gente. Aumentou a responsabilidade agora. Grande, enorme. Né? Bom, não, já conheço o calor de Cuiabá. É incomparável. Sim, e você sabe que hoje tá frio aqui, né, Rogério? Hoje tá friozinho aqui, então, eu tô até de casaco. Deve estar só 38, 36 graus, então só. Não, hoje amanheceu 18 graus aqui, 19. Então o pessoal saiu tudo de bota, blusa, tá todo mundo... De luva, eu vi gente até de luva hoje aqui. Nossa Senhora! E o nosso curso em Cuiabá, marcado para o mês que vem, tenho certeza que vai ter muita gente, né, com um assunto de mini implante. Olha, uma ferramenta que veio para resolver muita coisa na vida da gente, não é? Ô, professores, literalmente o nosso aluno vai pôr a mão na massa, porque muitas vezes a gente vai para um curso e muitas vezes é mais a parte teórica, né, a parte laboratorial. Então, a intenção nossa realmente é colocar o nosso aluno para praticar, para ver como que é realizado o procedimento de instalação, porque a gente tem um certo receio do desconhecido, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas hoje, os ortodontistas, perdem a oportunidade de trabalhar com o mini implante porque não teve aquela parte prática, ou não teve contato direto com a instalação, né? Então, a gente vai estar abordando tanto a parte de instalação, quanto também a parte de biomecânica.
Porque o que eu sempre falo para os alunos, tem gente que acha que vai colocar o mini implante e vai resolver todos os problemas. Não é bem assim, De jeito né? nenhum. De jeito nenhum. Eu já vi casos sendo perdidos, sendo utilizado o mini implante. Então, você precisa também ter toda a parte da biomecânica, né? Sim. Sim. E uma coisa importante também que nós vamos abordar no curso, né, são os materiais utilizados, né? Nós vamos estar com a PEC Lab, com a TP Orthodontics, que está também com a gente, e a Morelli, né? Sim. Então, os alunos vão ter contato com materiais de excelente qualidade e saber como trabalhar, né? E o mais importante, né, Rogério? A gente vai tentar passar para os alunos materiais que são de fácil acesso para eles. E depois, se quiser adquirir um material de um custo um pouco maior, um material mais refinado, né? A gente também tem a opção de ensinar a trabalhar, porque cada empresa tem o seu parafuso com as suas características individuais, né? Tamanho de transmucoso, a rosca um pouquinho diferente, cabeça do mini implante. Isso tudo tem uma correlação com o nosso objetivo de movimentação, né? Hoje a gente sabe que existem diversos tipos de parafuso, principalmente aqueles com transmucoso mais longo, que foram feitos para áreas que não existe uma gengiva queratinizada ou não existe uma quantidade óssea, principalmente os extra-alveolares, que vão ter uma posição biomecânica adequada para o nosso movimento dentário, né? Então, isso aí que é importante o aluno pescar dentro do nosso curso, né? Dentro dessa filosofia. Uhum. Sim. O professor Giovanni e professor Rogério. Então, no nosso curso, né, nós vamos estar abordando também tanto a parte de mini implantes intraalveolares, quanto os mini implantes extraalveolares, né? E aí vocês poderiam nos falar um pouquinho sobre um, sobre o outro, o que é mais utilizado hoje, o que isso vai facilitar o meu dia a dia no meu consultório, porque a intenção realmente é facilitar quem está na ponta, é facilitar a vida do que está ali trabalhando no dia a dia no consultório, né? Sim, com certeza. Fabiane, isso que você falou parece uma coisa básica, mas você sabe que em todos os cursos que a gente ministra, os alunos, os profissionais já de longa estrada, muitas vezes, eles não sabem a diferença entre um mini implante intraalveolar ou interradicular para um extraalveolar ou chamado extraradicular, né? São sinônimos. Então, basicamente, é a localização desse mini implante, né? A gente tem a posição entre as raízes, é um mini implante com uma técnica um pouco mais antiga, mas muito utilizado, não é? O outro é um mini implante que fica fora do trajeto das raízes. Então, esses mini implantes fora do trajeto das raízes, eles podem ser mini implantes com um diâmetro maior, com um transmucoso maior, porque uma das razões da gente ter uma menor perda desses mini implantes é um diâmetro maior. Já está comprovado que mini implantes com mais de 2 milímetros ou 2 milímetros de diâmetro levam a uma retenção primária maior. Isso leva a uma estabilidade maior. Porém, muito difícil a gente conseguir instalar um mini implante de 2 milímetros de diâmetro numa região interradicular, entre as raízes. Geralmente esse espaço é de 3 milímetros. A gente tem que ter uma margem de segurança, não é? E com isso você, né, utilizando esses mini implantes mais calibrosos, você consegue, logicamente, exercer uma força maior, né? Sim. Como uma refração de uma bateria anterior inteira, né? Sim, sim, com certeza, né? Então foram mini implantes que vieram realmente para inovar principalmente a nossa movimentação sagital, né? Ou seja, antero-posterior, seja no classe 2, seja no classe 3. E eu tenho certeza absoluta que muitos dos nossos colegas de profissão têm muita dúvida para resolver, principalmente uma oclusão assimétrica. Ou seja, classe 2 subdivisão e classe 3 subdivisão. Porque muitos colegas ficam naquela divisão. Poxa, mas eu queria manter esse lado em classe 1 como está. Queria que terminasse assim, né? E falei do outro lado, como que eu vou mexer com isso?
né? Então, são alternativas que vieram, às vezes, até tirar os casos de uma extração de pré-molar. Sim. Né? Facilitando muito nossa vida clínica, né? Então, quer dizer que com o mini implante extraalveolar eu consigo fazer uma distalização total. Assim, arrastar todos os dentes para trás, né? Isso, a gente consegue falando de uma forma grosseira, assim. Né? Sim, a gente consegue fazer uma retração, né? Tanto em maxila quanto nos dentes da mandíbula, né? É claro que nós temos um movimento de inclinação para isso, né? Muitas vezes não é um movimento de translação, ou seja, não é um movimento de corpo, tanto dos dentes anteriores quanto dos dentes posteriores, principalmente, mas a gente consegue fazer esse tipo de movimentação. O que as pessoas precisam também entender é que o mini implante, ele é uma ferramenta para auxiliar o nosso tratamento. Então, no início, houve um super uso desses artifícios, como há em todo modismo dentro de qualquer especialidade, achando que isso ia tirar o nosso paciente de uma cirurgia ortognática, de um caso de extração, né? Então, um caso de distalização continua sendo feito com distalização. Um caso com uma discrepância de 7 milímetros de overjet numa classe 2, ou esse caso é um caso cirúrgico, ou esse caso está batizado como um caso de extração. Ok? Sim. Né? Ou seja, a cabeça pensante continua sendo necessária, né? O diagnóstico vai continuar mandando, né? O diagnóstico vai continuar mandando. O planejamento inicial é o que comanda tudo, né? Isso, o planejamento vai continuar sendo o nosso comandante. É claro que existe uma curva de aprendizado, né? Uma curva de confiança dentro do seu tratamento. Então, no início, se a gente começar a pegar casos de classe 2 com 1/4 de classe 2 e ao longo do tempo passar a tratar meias classe 2 com a necessidade de distalização de 3 milímetros, às vezes 4 milímetros, isso já é uma evolução. Então, o que a gente sempre aconselha é, peguem casos, por exemplo, de classe 3 que está de topo. Não vamos para uma mordida cruzada anterior de um overjet negativo de 2, de 3. Vamos dentro de uma curva de aprendizado, né? Para chegar a um padrão ouro aí daqui 1 ano, 2 anos, entendeu? Então, aqui no nosso curso, nós vamos dar todo esse know-how, todo esse conhecimento aí para os nossos alunos poderem trabalhar com mini implante, né? Olha, Fabiana, é uma coisa que a gente sempre fala no início do curso. Um dos objetivos do curso é que na segunda-feira, geralmente a gente faz os cursos às sextas e sábados, ou quintas e sextas, né? Como vai ser o caso aí em Cuiabá. Mas a gente fala para os nossos alunos. Segunda-feira, você vai estar instalando os mini implantes no seu consultório, mas não é só instalar. Você vai estar utilizando toda a biomecânica que a gente vai passar os casos. Você vai estar utilizando o material correto, a técnica correta e saber tratar também as intercorrências que acontecem. Né? A gente não vai falar só de coisa bonita. Isso. Falando em intercorrência, equipe, o que mais a gente pode ter de intercorrência no consultório, na instalação de mini implante? Por que tem alguns profissionais que falam, eu não tenho tido tanto sucesso? O que pode estar acontecendo aí, que pode estar dando problema nos meus casos? Pode começar, Rogério, que só eu falei até agora, senão eu não te dou espaço, eu falo demais. Então, a primeira coisa é observar a instalação do mini implante, né? Então, o preparo para a instalação do mini implante é muito importante, né? Você fazer com que o paciente, por exemplo, faça um bochecho com clorexidina, isso é muito importante antes dessa instalação, né? E pós-instalação desse mini implante também, as orientações que você vai dar para esse paciente, né? Isso também eu acho que é bem relevante para que você tenha sucesso na mecânica que você vai utilizar ali, né? Sim.
A gente tem costume de passar os nossos pacientes, antes da gente começar a live, né, pessoal? A gente estava dando uma conversada, achei a ideia do Rogério muito boa, que ele não entrega um papel para o paciente dele com as orientações. Ele tem um cuidado de enviar via WhatsApp ou via Instagram, né, para ficar fácil do paciente ter acesso. Então, às vezes, ele está viajando e esqueceu o papel em casa, não é? Mas hoje a gente está eliminando o papel, né? Então, se o paciente... Sim. Hoje, tudo a gente tem na palma da mão, né? Do celular. Sim. Sim. Então, se você envia um PDF com orientações, isso não só para mini implantes, para várias coisas, né? Você envia isso para o paciente, ele vai ter ali a facilidade de observar e de saber os cuidados que tem que ter, né? É muito mais fácil, né? Sim. E o paciente, na minha opinião, ele tem que ter uma atenção especial em cima disso. Porque o que mais ocorre é a gente pedir ao paciente, olha, compre lá sua clorexidina, o seu Periogard, faça a higienização adequada do mini implante com uma escova tufo sobre o mini implante com essa clorexidina. A gente firma e falando ao paciente, olha, não faça o bochecho com clorexidina. Porque a gente tem que ter a ação da clorexidina com a fricção, com o atrito da escovação sobre o mini implante. Não fique com medo, né? E às vezes ocorre do paciente só fazer um bochecho com a clorexidina. Existe o acúmulo de placa bacteriana na superfície de contato do mini implante. Claro que aquilo ali vai ser uma área de retenção, né, que o organismo vai ter que eliminar aquilo de alguma maneira. E ocorre a mobilidade do mini implante e a perda. Isso, né? Isso é outra coisa que a gente vai dizer também dentro do nosso curso. Existem perdas de mini implante. Ok? Então, a gente quer levar lá para dentro do curso o que acontece dentro da nossa vida clínica, com muito embasamento científico, né? Muito bem calcado dentro de uma revisão de literatura sólida, mas o que você vai passar dentro da clínica. A técnica tem que ser reproduzível. Você tem que saber fazer na segunda-feira. Senão não serve para nada o curso, né? Exatamente. Eles têm que aprender a fazer e fazer certinho, né? E falando assim, a gente estava comentando também, né, que não basta só fazer a instalação, né? Que a parte da biomecânica também é um dos pontos principais, né? Saber ativar o parafuso, saber qual a força ideal para um primeiro momento, para você ter a estabilidade primária. E o que vocês falam para a gente em relacionado a essa parte da biomecânica? Olha, Fabiane, o que acontecia no início da técnica da instalação dos mini implantes? Vamos nos focar nesse ponto sobre o mini implante extra-alveolar, né? Que são aqueles que a gente faz a maioria dos movimentos hoje sagitais, para correção de classe 2 ou classe 3. A maioria dos mini implantes no mercado, ele tinha um transmucoso de 2 milímetros. Era um mini implante de 10 milímetros de comprimento por 2 de transmucoso. 12 milímetros de comprimento, né? Então, eram mini implantes colocados principalmente e preferencialmente em área de gengiva queratinizada. Porém, existem pacientes que têm uma área de gengiva queratinizada muito pequena. Esses mini implantes teriam que assumir uma posição em gengiva livre, um pouco mais apical. Isso trazia uma dificuldade da higienização, maior perda do mini implante, né? A força se concentrava muito apical na sua origem, porque a cabeça do mini implante ficava muito alta. Então a gente tinha uma dificuldade de fazer essa movimentação com controle de torque adequado, né? Então o mercado se voltou para isso. Nós temos hoje mini implantes que acabou praticamente essa história da gente falar, olha, coloca em uma determinada posição, mas aqui a biomecânica vai ficar difícil. Ou seja, a cabeça do mini implante antes tinha 3 ou 4 posições possíveis. Hoje a gente seleciona antes o tamanho do mini implante, o tamanho do transmucoso, para que a cabeça do mini implante sempre saia de uma posição só. Uma posição. Próximo ao gancho entre primeiro e segundo molar, mais próximo ao tubo, ao gancho do tubo do primeiro e segundo molar. Não é? Como se fosse a saída, por exemplo, de uma mini placa. Ok? Né?
Concorda, Rogério? Essa altura do mini implante, ela depende de que tipo de movimentação que você vai fazer, né? Sim. Que você planejou, né? Sim. E aí você vai também observar a altura do gancho que você vai colocar, por exemplo, para fazer a retração, né? Se você quer uma retração com intrusão, se você quer uma retração somente de corpo, de translação dos dentes, ou se você quer o posicionamento, se você quer que os dentes inclinem para lingual ou não, então, né, isso também, a gente vai falar bastante disso aí, mas é uma coisa importante de você entender, né? A posição que você vai colocar força para fazer o movimento, a altura. E há um tempinho atrás, assim, quando a gente começou, pelo menos quando eu comecei a trabalhar com mini implante, era uma dificuldade de pensar o gancho longo, o gancho curto, né? Pra gente fazer aquilo, soldar aquilo. E hoje a gente já tem no mercado os ganchos já prontos e a gente vai passar para os nossos colegas que estiverem com a gente, né? O que estaria mais indicado para usar, qual a altura, como o professor Rogério colocou aí, pensando tudo na parte da biomecânica, né? E até assim, uma questão importante, né, Giovanni, é o tipo de material que a gente utiliza, né? Você também questão, se você prefere usar elástico, ou você usa mola, ou você faz ainda peixinho, né? Então hoje a gente tem bastante coisa que a gente pode utilizar de qualidade, como a gente falou no início, né? Sim. E que você tem controle, né, do movimento que você faz, né? Sim, isso aí é muito importante, né? Porque a gente não pode pensar, por exemplo, na correção de uma classe 2, por exemplo, né? Vamos pensar na classe 2 divisão 1, na classe 2 divisão 2. Então eu tenho na classe 2 divisão 1, geralmente, dificilmente eu tenho um excesso de torque dos meus incisivos, ok? Geralmente eu quero fazer essa correção da classe 2 mantendo o torque que eu chego no meu fio de trabalho, que é o fio retangular, 19/25. Não é? Então, eu não posso esperar o mesmo tipo de movimento de retração que um paciente classe 2-2. Eu tive um ganho de torque, porém nós sabemos que até o fio 19/25 de aço, muitas vezes eu não consigo imprimir uma quantidade de torque adequada para que aquele dente fique em uma inclinação possível de fazer a correção sagital. Okay? Então, essa retração, mantendo o torque, ou fazendo retração, ganhando torque, isso é fantástico, porque eu adianto o meu tratamento. Né? Daí vem a diferença, às vezes, da Fabiane falar, olha, eu termino determinado caso em 24 meses. E o Giovanni termina o mesmo caso em 36 meses. A biologia é a mesma para o meu paciente, para o paciente da Fabiana e para o paciente do Rogério. Né? O que a gente precisa controlar são os efeitos colaterais decorrentes da mecânica, que isso atrasa o nosso tratamento, né? E saber aproveitar a movimentação dentária a nosso favor. Sem dúvida. Né? Isso mesmo. E, Giovanni, a gente está falando um pouquinho mais dos extra-alveolares, porque eu acho que hoje é ele que está no auge, né? No quesito mini implante. Você tem para nós aí, né, alguns casinhos que parece que o dia a dia é o que a gente tem no consultório, e aí todo aquele jeito, um casinho que eu não consigo resolver. O que o mini implante extra-alveolar pode nos ajudar? Você quer mostrar para nós? Tenho sim. Deixa eu virar a tela aqui, dar uma compartilhada aqui da tela do computador. E ok. Então não sei se está dando para enxergar direitinho, se eu aproximo mais um pouco. Está dando para ver direitinho? É para aproximar. Se aproximar melhor um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo aproximar, mesmo segurando com como nós estamos em 3. Aí, beleza. Eu vou dar um zoom, depois qualquer coisa eu volto, tá? Bom, eu sou clínico, tá, gente? Eu sou um cara clínico que 70% do meu consultório, 70% do meu tempo eu estou dentro do meu consultório. Então, eu estou 30% dentro da docência, né? Gosto muito do consultório, porque acho que ele dá uma base fantástica para a gente do que está passando no dia a dia dentro da vida dos nossos colegas. E se a gente deixar isso aí de fora, a gente acaba perdendo uma noção, né? A gente fica fora do mercado, não sabe o que o outro está passando. Então, vejam bem,
Essa paciente me procurou no consultório porque ela havia sofrido um trauma, né, e perdido o elemento 21. Ela chegou a começar o tratamento com outro colega, né, e o colega estava para concluir o tratamento dela. Então, vejo que esse caso é caso que às vezes está dentro do nosso consultório em nossas mãos, né, em nossas mãos, e às vezes a gente se perde um pouco. Então, vejo lado esquerdo, classe 1, lado direito, uma classe 2 de molares e caninos, uma classe 2 possível de correção com distalização, ok? E uma falta de espaço anterior com o elemento 21, um desvio da linha média para o lado esquerdo. Bem, uma oclusão chatinha de se tratar, porque você fala, poxa, vamos tratar isso aí com elástico do lado direito. Só que eu tenho que imaginar que esse elástico vai provocar uma mesialização dos dentes inferiores, a linha média está correta, vai me desviar a linha média, ou ter risco de ter esse desvio. O elástico intermaxilar vai me proporcionar talvez um efeito colateral de extrusão dos dentes posteriores e inferiores, de extrusão dos dentes anteriores e superiores. Então, se a minha paciente já tem uma boa exposição de incisivo ao conversar e a sorrir, eu vou piorar o caso dela em função de uma correção sagital, né, de uma recuperação de espaço. Bem, eu preciso de alguma mecânica que vai me trazer um efeito de distalização do lado direito, poupando os efeitos colaterais. Eu poderia utilizar aqui um mini implante intraradicular do lado direito? Poderia, né? Ou eu poderia usar um mini implante extraradicular saindo do trajeto dessas raízes e, como o problema é unilateral, não fazer essa correção toda em bloco. Né? Eu poderia fazer essa correção, por exemplo, através de um cursor de classe 2, ok? De um cursor de classe 2. Então, Rogério, você me perguntou aqui, você faz com mola fechada, você faz com elástico? A minha preferência é do elástico da TIPI, ok? Mas eu não trabalho somente no meu consultório. E eu sei que você, às vezes, está prestando serviço em outra clínica, ou que às vezes você não tem lá na sua mão o elástico da TIPI. O importante é você fazer uma quantidade de força com uma constância, né, uma magnitude ideal, mantendo a quantidade de força e a magnitude para a sua movimentação. Então foi utilizado unilateralmente um mini implante extra-alveolar. Vamos dar um close lá, né? Fazer alguma coisa, só te interrompendo um pouquinho, Giovanni. É uma coisa que eu falo muito para os alunos, essa questão da qualidade do material, eu sempre bato nisso, porque é algo principalmente elástico, né? Então, alguns elásticos você coloca, você consegue a força inicial que você precisa, mas ele não consegue uma resposta por um período prolongado, aquela mesma força que você colocou e necessita, né? Exatamente isso, né? Então aqui a gente vê, ó, o tamanho do provisório que foi oferecido a ela, inicialmente, a gente vê que está totalmente sem harmonia. Colocar um implante, fazer uma coroa nessa paciente numa área estética, é condenar, né? É condenar a menina a um problema muito grande no futuro, né? Então foi feita essa distalização unilateral, né? A gente foca um implante extra-alveolar, né, numa posição um pouco mais alta para fugir realmente do trajeto radicular. Já o lado 2 em classe 1, e a gente observa que o nosso provisório, que estava justo no início do tratamento, cerca de 6 meses de distalização, a gente conseguiu correção da linha média superior, espaço adequado agora para a confecção de um provisório de largura adequada e confecção do implante. O mais importante, o lado esquerdo sempre foi classe 1 e está classe 1. Não surgiu nenhum efeito colateral com a mecânica. Então, isso é legal. Você não leva problema aonde não existe. Né? Você não leva problema para onde não existe. Isso é o mais bacana da ancoragem esquelética. Não é? Isso é a principal vantagem, né? Você vai estar trabalhando exatamente onde é o foco do problema, né? Exatamente isso aí, né? Exatamente. Agora, essa retração poderia ser em massa, se fosse uma classe 2 bilateral? Com certeza.
Com certeza. Mas esse tratamento de classe 2 bilateral, ele é o arroz com feijão no consultório. Né? É uma mecânica mais fácil, é uma mecânica que a gente não se embaralha mais para fazer. Não é? Sim. E você também, assim, os mini implantes extraalveolares também podem ser utilizados, por exemplo, em um paciente de classe 3, que você falou, né? Legal, ó, vou pegar aqui e virar de novo. Classe 3 sempre é um problema dentro do nosso consultório. Né? Essa paciente é minha inicialmente, no consultório desde o início da documentação dela. Então, um perfil no limite, né? Um perfil no limite, a gente olha a linha queixo-pescoço descendente, já levando a gente a uma desconfiança de um crescimento vertical, né? Isso difícil, já traz um prognóstico um pouquinho duvidoso, uma altura facial aumentada para uma compensação de classe 3, numa foto frontal, uma ausência de projeção de zigomático, mas veja que tudo muito suave, eu não estou tirando o meu paciente de uma cirurgia ortognática, de maneira nenhuma, né? Nós não podemos superestimar o valor da nossa ancoragem, ok? Em uma foto frontal, um apinhamento inferior, eu diria que de suave a moderado. Porém, o apinhamento, ele deve preocupar a gente da seguinte maneira: como eu vou resolver esse apinhamento? Quando eu dou uma olhadinha na minha relação anterior, que é uma relação justa, já, de uma compensação oferecida pela natureza, qualquer fio que eu passar a partir do 0,12, para conseguir espaço, eu vou ter uma vestibularização dentária. Né? Então, esse efeito colateral, eu vou ter que esperar e arcar com essa consequência. Como que eu vou compensar esse paciente? A nossa opção, veja só, chegamos ao fio retangular. A maloclusão apresenta uma piora. Né? Nós temos aqui já uma relação bem justa de topo, anterior e posterior, e aqui é a hora que a gente fala, meu Deus, e agora? Como que eu vou sair disso aqui se o meu caso está pior do que começou? Quem nunca teve um caso não tem assim no consultório? Com certeza, né? Mas a questão é, vamos raciocinar, né? Racionalizar a movimentação. Foi instalado, inicialmente, 2 buccal shelf para correção sagital. Então, em 6 meses de retração, a gente conseguiu a harmonia antero-posterior. Depois sobrou até um pouco de capricho para a gente fazer a tentativa de uma correção da linha média inferior, fazendo a retração unilateral. Aqui a gente já vê o paciente numa relação de classe 1. Poxa, e a face? A face vai ser a mesma inicial, gente. Né? A gente não tem a intenção de mostrar para vocês o resultado que não é o real. Né? A paciente com classe 3 dentária vai ser corrigido através de uma maneira dentoalveolar. Né? De uma maneira dentoalveolar. Ok? Certo. Excelente. Então, nós vamos trabalhar com extraalveolar tanto para a classe 2, tanto para a classe 3. E, assim, uma dúvida frequente que pelo menos alguns pacientes me questionam é sobre desvio de plano oclusal, sabe? Porque no dia a dia clínico também não é um problema tão fácil e tão simples de trabalhar, né? De tratar. E os mini implantes também podem ajudar isso, né? Com certeza. E uma vantagem grande, né, dos mini implantes. A gente sempre aprendeu em uma ortodontia clássica, não é errado, mas a gente precisa começar a aprender do beabá, né? A gente tratar os nossos pacientes, inicialmente o transversal, depois o vertical e depois o anteroposterior, né? Para não haver esquecimento. Primeira coisa que a gente faz, tratamento mordida cruzada posterior. Quanto antes, melhor. Né? Antes da gente fazer um tratamento de fechamento de espaço, a gente já não pode mais ter sobremordida. Só aí iniciar o tratamento sagital. Com os mini implantes, a gente pode fazer o tratamento tanto de uma retração, seja superior ou inferior, como da correção do plano oclusal. Né? Que antes era uma coisa dificílima, se não impossível. Voltando a enfatizar, o diagnóstico ele é primordial. Não são assimetrias no plano Rowe esqueléticas. São assimetrias no plano Rowe
dentárias, né? Ou no plano PIT, que é antero-posterior, ou no plano de desvios de linha média, né? Isso a gente pode fazer esse tratamento de maneira simultânea, né? Caso de sorriso gengival, a gente tem a possibilidade hoje de corrigir com intrusão anterior, né? Sim, e também no dia a dia, pelo menos alguns pacientes também perguntam, não querem fazer implante, querem fazer a ortodontia, querem fazer com que a ortodontia mesialize molares, né? Sim, sim. O mini implante também facilita e favorece essa mecânica, né? Com certeza, né? Com certeza. Tem que se pensar, no caso de mesialização de molar, né, pode ser utilizado, agora precisa realmente um planejamento muito bem feito nessa região, né? A quantidade de movimento que vai ser feito, a qualidade da gengiva inserida da região, isso é um fato muito importante, porque às vezes você for pensar em custo, benefício, até custo biológico daquele dente que você vai movimentar, né? Então, um paciente que não tem uma gengiva ceratinizada de qualidade, para você fechar um espaço de 7, de 6 milímetros, 8 milímetros, então às vezes, né, tem que ser mais... Porque assim, você não pode pensar, eu vou pôr mini implante para resolver o problema, né? Não é bem Exatamente, assim. Exatamente. O Cocht mesmo dizia, né, num editorial dele muito clássico, ele dizia, olha, o que é possível fazer? Será que movimentações heróicas são biologicamente estáveis? Então você vai estar proporcionando ao seu paciente uma odontologia que vai lhe trazer vantagens, né? Ou você está querendo fazer um caso para fotografar e mostrar em um congresso. Não é por aí, né? A nossa ortodontia hoje, a nossa odontologia hoje, ela é interativa. A lente interdisciplinar ela é interativa, né? O foco é o paciente, né? O foco é a melhora do paciente. Né? Nós, como você disse, né? Nós somos docentes um período. Sim. Somos clínicos, né? Então a gente quer o melhor para o paciente, lógico, dependendo do caso, o paciente quer, não, eu não quero implante na minha boca. Tá, se é possível, sim, vamos tratar. Mas engraçado, né? A questão de mesialização de molares, né? Eu fazia mesialização de molares há um certo tempo já. A minha apresentação com mini implantes foi por volta de 2004, né? E casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Minha filha mais velha apresentava genesia do 45, né? E aí você fica naquele impasse. E agora? Mesializa o molar, segura esse descido aí para fazer um implante, mas vai pôr implante, não vai pôr implante, aquela coisa. E se esse dente esfolia antes, perde osso, como que vai fazer? Poxa, mas você faz em todo mundo mesialização. É um caso que compete a fazer mesialização. Mas a gente treme na hora do vamos ver, né? Poxa vida, mas e aí? Né? Então o caso da Mariana é um caso clássico, que minha esposa também é ortodontista, conversamos, falou, não, vamos fechar esse espaço, né? Vamos fechar esse espaço e vamos mesializar esse molar. Só que é um espaço que foi um espaço que já tinha perdido o dente descido, um espaço de 3, 4 milímetros, já indicado para o fechamento. Então não foi movimento heróico, né? Foi um movimento consciente, com uma biomecânica bem aplicada, né? Em local adequado para que não houvesse inclinação, né? Uma movimentação de inclinação, um momento nesse molar, para que depois removido o aparelho ortodôntico tivesse uma recidiva desse local. Né? Sim. A gente sabe, né? Fechamento de espaço, mesialização de dentes, se você não contém, né? Se tiver uma contenção adequada por bastante tempo ali, abre, né? Independente mesmo a raiz estando paralela, o risco ainda, né? Sim, sim, com certeza. E a biomecânica aplicada, no caso, é que diz tudo, né, gente? Não é o local ou o tipo de mini implante, né? Então, a biomecânica, se você raciocinar antes do movimento, ela vai te favorecer, ela vai te presentear. Mês a mês, o paciente se apresenta na sua cadeira dentro de um planejamento prévio. Você não vai ter grandes surpresas.
né? E há uma pergunta, né, só... eu posso usar mini implante para movimentar com alinhador, por exemplo? Com certeza, né? Claro, então assim, o que a gente tem que entender é que o veículo que vai levar o dente, um é o alinhador, o outro é o aparelho fixo, mas a biomecânica, Sim, né? sim, com Pode certeza. modificar algum detalhe de tipo de movimento que você faz com o alinhador, ou que você faz, a resposta que o dente te dá, logicamente, né? Sim, com certeza. É por isso que a gente fala e sempre coloca biomecânica, porque tem que saber, tem que entender com isso. certeza. Com certeza, Rogério. Então, olha, esse aqui foi o caso da minha filha, né? Foi o caso da minha filha. Então, veja, uma força passando paralela ao plano oclusal, próximo do centro de resistência de um molar, e diga-se de passagem, de um molar sadio, porque se é um molar com reabsorção radicular, ou se é um molar com perda óssea, esse ponto, esse centro de resistência muda. Né? Então, isso que a gente quer que os alunos aprendam. Né? E depois aí, de um período de 8 meses, o fechamento do espaço. Aí muita gente fala, pô, mas você acredita na mesalização de molar? Eu acredito porque eu fiz a minha filha. Né? Você acha que eu ia fazer alguma coisa na minha filha que eu não acreditasse? E veja que a movimentação veio bem de corpo. Né? Esse foi um dos primeiros casos que nós fizemos. Então, quando a gente para pensar, essa é a biomecânica que a gente espera. Né? A gente, uma instalação de um parafuso hoje que seria de 8 por 1,5, passando no centro de resistência do nosso molar e um movimento de corpo do molar. Né? Esse é o planejamento que a gente tem inicialmente e a gente tem acompanhado resultados fantásticos, né? Fazendo uma mecânica racionalizada, né? Certo. E além de toda a parte do extraalveolar, também vai ser abordado o intraalveolar, né? Sim, com certeza. O interradicular ou intraalveolar, né, com certeza vai ser abordado os dois tipos de mini implante. Esses casos, principalmente esses casos aí, né, de mesalização. Sim. Né? Por exemplo, não existe o porquê, até dá para eu usar um mini implante extraalveolar para mesalização e fechamento de espaço. Mas para a gente perceber que o interalveolar ou interradicular, né, que seja, ele também pode ser usado. E nesses casos, muito bem. Né? Um caso de uso de um mini implante interalveolar ou interradicular melhor que o extra são os casos de intrusão de molar. Sim. Né? Eu não sei, eu tenho certeza, eu não sei os nossos colegas. Antes, há 20 anos atrás, quem muito me indicava paciente? Os odontopediatras. Né? Hoje, eles são ortodontistas. Não é? Então, quem nos indica paciente? Os reabilitadores, os cirurgiões bucomaxilofaciais, os implantodontistas. Passou da hora, gente, da gente entender o que é que esses profissionais querem. Eles querem tratamento mais rápido e que a gente entenda o que eles precisam. Você vai receber mais indicação dentro do seu consultório, né? E essa é a chave. Né? E o paciente também, né? Hoje ele quer um tratamento mais rápido, dentro do que é possível, né? Então, hoje o ortodontista que ainda não trabalha ainda com o mini implante, eu acho que grande parte deles é porque tem um pouco de receio do desconhecido, né? Então, a gente, quando eu e o Rogério, nós pensamos no curso de mini implante aqui para Cuiabá, é exatamente para poder quebrar essa crença de que mini implante eu não consigo instalar, mini implante é difícil. Igual eu estive dando aula aqui no interior de Mato Grosso, mês passado, e lá um aluno falou, professor, aqui eu vou aprender isso, vou aprender a trabalhar com autoligável, vou aprender a trabalhar com alinhador, vou aprender a trabalhar com mini implante. Sim, você precisa aprender, porque alguns cursos, até os professores falam, não use isso que isso não presta, né? Então, não tem isso de não presta, né? O negócio é, como vocês falaram aí, buscar embasamento científico e realmente, se funciona e vai agilizar o meu dia a dia, eu tenho que usar, né? Eu acho que o ortodontista, ele tem que saber fazer a instalação do mini implante, né? Porque, além de tudo, todos os benefícios que nós colocamos aqui, você colocando você mesmo, você
né, entendendo essa questão da biomecânica, como a gente colocou, você vai facilitar a sua prática clínica, você vai ganhar tempo, porque se você for indicar o paciente para fazer o mini implante e vai para o outro profissional até ele voltar, às vezes você tem um momento ali que você não fez um planejamento, você fez um planejamento do seu caso, intercorrências ocorrem, né? Sim, durante o tratamento. E você, naquele momento ali, você não, eu vou pôr um mini implante nessa posição que eu vou ganhar tempo, eu vou conseguir melhorar o caso e vou ter benefício. Você mesmo coloca naquele momento ali e já resolve, né? E outra coisa, a questão de ganho de tempo, nós não estamos em uma corrida, não é? Não é a questão de oferecer menos tempo de tratamento, uma euforia de terminar logo, não é isso. Mas o que eu gosto muito é de você agilizar aquela fase de alinhamento, nivelamento e correção sagital, que é uma fase demorada do tratamento, e você ter tempo para fazer uma finalização bem feita. Não é? Um ajuste de torque, uma dobra que precisa sempre, né? Uma intercuspidação com um ajuste oclusal adequado, você conseguir checar guias dos seus pacientes. Não adianta, gente, a gente não está na época mais de entregar o nosso paciente sem esse tipo de finalização. Isso não existe mais, né? Isso não cabe mais aos que querem aprender de verdade, aos que querem ter um nível de paciente e de tratamento. E quer entregar resultado de qualidade, né, para o paciente. paciente. Com certeza. Sempre buscando qualidade. Na produção, né? Oferecer um trabalho de qualidade, que isso aí é que vai fazer você ficar no mercado, você também. Né? Ainda mais hoje em dia, né? Que não adianta você ser só bom, né? Você tem que ser bom vezes 2, né? Porque o paciente hoje não é leigo, tá tudo na internet, ele já vem para você, olha, tal pode me ajudar, ou alinhador, ou parafuso, não tem um parafusinho assim que pode ajudar, então conhecimento tá aí, então a gente precisa estar antenado e estar com certeza engajado nesse assunto, né? E para que você vai indicar para uma pessoa ter esse rendimento, né? Fabiano tocou muito no assunto. Por que você vai indicar para outra pessoa ter esse rendimento se você pode ter dentro do seu consultório? Isso aí. Exatamente. Olha, mas então, quem está nos assistindo aí, pessoal, essa live também vai ficar salva no meu feed dos professores. Vocês sabem, se não sabiam, vão ficar sabendo agora. Nós vamos estar trazendo o professor Giovanni aqui para Cuiabá. Ele que é expert na biomecânica e mini implantes, tanto intra quanto extraalveolares. O professor Rogério, que também é professor da minha equipe aqui da EAP, que manja pra caramba da parte clínica, da parte de biomecânica, trabalhando com mini implantes. Então, nós vamos estar com um curso agora na EAP, né, pessoal? Sim. Agora, em julho. Até, Rogério, já chegaram para mim os outros kits que a Morelli já enviou para mim, tá? Já chegaram para completar os kits que os nossos alunos vão utilizar para fazer a parte de instalação laboratorial e também na prática, certo? Olha o Wagner. Não leve ele no de Parma, não. Por quê? Não foi legal, Giovanni? O de Parma é ótimo, a gente vivia lá no de Parma. Né? Tá. Eu falei, eu já fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu algum BO lá e eu não tô sabendo, né? Não, um lugar sensacional, uma comida maravilhosa. A gente vivia lá e era do lado do hotel, né? Então a gente vivia almoçando, jantando lá. Um lugar maravilhoso, né? Um lugar muito bom, muito bom. Sim, então a Lídia acabou de entrar. Ai, Wagner, é ciúme. Ciúme. Aproveito a live, Dr. Wagner, e convido você a estar conosco aqui em Cuiabá logo também. Quero você aqui conosco, né, Rogério? Sim, o Wagner. Vamos trazer ele aqui com a gente, né, Wagner? Mas mais alguma coisa, professores? Porque nós já estamos quase estourando o nosso tempo, senão o Instagram vai nos derrubar, né? A gente já está com quase 1 hora de live.
Vocês querem fazer mais uma depois ou mais duas, porque foi muito legal, foi muito agradável. Passou rapidinho o tempo. Eu não falei para você que as nossas lives, quando eu vejo, eu já tenho que falar, cortar o convidado no meio, falar, para de falar, porque passa muito rápido, né? Verdade, verdade. E é sempre muito produtivo, porque a intenção nossa é sempre estar falando de uma ortodontia com evidência científica, com excelência, trazendo o que há de mais moderno, para otimizar a vida dos nossos colegas, né? Enquanto nós somos os professores, assim, para a gente poder ajudar mesmo os nossos colegas a realizarem uma ortodontia mais tranquila, né? O pensamento é sempre ensinar o que a gente faz. Exatamente. No meu dia a dia de consultório, de clínica, né, dentro da experiência que a gente tem de bastante tempo, é isso. E então, sem esconder nada, né? Sem esconder nada, é isso mesmo. Olha, pessoal, então eu agradeço muito vocês, professor Giovanni, professor Rogério. Sejam sempre bem-vindos, a casa é nossa. Obrigado, doutora. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Rogério. Com a gente em julho, 8 e 9. Estarei no nosso Instagram, que sempre vamos colocar as novidades, o que vai ter, como vai ser o curso. Os kits já estão todos aí, né, Fabi? Sim, já estamos... também já vai enviar para a gente. Eu conversei com o Diego, da TP Ortodontics, um parceiro também, que a gente vai ter com os elásticos, ensinar os nossos alunos a usar os elintes, né, que são excelentes nas movimentações, então vai ser show. Isso, ainda hoje eu estava dando aula e uma aluna me contou um caso dela que não andava, não mesializava, não fechava o espacinho ali entre os prés. Eu falei, elástico porcaria não vai ter força, não adianta. Você tem que ter na gavetinha do consultório um elástico de boa qualidade para você trabalhar essas mecânicas que você quer fazer, um movimento, né, melhor, porque elástico porcaria é o que mais tem no mercado. É isso aí. Né? Olha, mas agradeço e eu aproveito para vocês que estão comigo aí. Eu vou ter também, Giovanni, não sei se você viu aí, a maratona do diagnóstico, eu vou ter agora também na Ortomestre, agora no comecinho de junho, falando sobre o diagnóstico, porque eu tenho batido bastante nessa tecla com os nossos alunos, né? Que tudo é diagnóstico, né? Sim. A gente falando de mini implante, a gente parte do diagnóstico. Eu preciso pensar o que eu quero fazer e onde eu quero chegar, né? Sim, com certeza. Eu sigo aí o Ortomestre, com certeza nós vamos estar lá, né, Rogério? Sim, vamos estar. Olha, e a Bruna, obrigada. A Bruna teve presente da nossa equipe também. A Denise Kaffer também passou por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Tá joia, pessoal. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Obrigada, boa noite. Fiquem com Deus, tá? Muita saúde para todos. Valeu, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.